Ganhou um ponto a mais no TCC por causa da figura dessa aí. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do SpanLab. Eu sou o professor Carlos Groman e hoje eu quero falar com vocês sobre modelos relativos de elevação, que é uma técnica bastante interessante para a gente trabalhar, que traz uma visualização muito legal, principalmente para quem trabalha com a área das planícies de inundação de rios. Só antes da gente começar a falar, confere aí se você está inscrito no canal, se você ainda está inscrito, se você não foi desinscrito sem querer, e se você, caso ainda não esteja, considere se inscrever aí, cara, que custa para você 2 segundos, R$0 e ajuda bastante o canal a crescer. Então agora vamos lá. O que é isso? Essa é uma técnica de visualização, como eu falei, que a gente trabalha em cima dos modelos digitais de elevação. A gente já falou bastante de modelos digitais de elevação aqui no canal, inclusive tem um dos vídeos que é mais assistidos aqui, que é onde eu faço toda ali as caracterizações disso daí, as diferenças, o que é um modelo digital de superfície, o que é um modelo digital de terreno, quando que a gente usa o termo ou o outro e tal. Bem bacana, vou deixar até aqui em cima, caso você ainda não conheça e quiser dar uma assistida. E aqui, veja o nome que a gente vai trabalhar, modelos relativos de elevação. Então a ideia toda é trabalhar com a elevação do canal do rio. A gente tem um modelo de elevação que tem uma área em volta e tem ali um rio que você quer trabalhar. E você vai trazer toda a elevação, todo o valor ali, aquele range de valores de elevação do teu modelo, da tua área de estudo, para que ela seja relativa ao canal do rio. Então, para cima ou para baixo do rio. O rio vai ser o zero e o resto vai ficar ou para cima ou para baixo. Isso dá umas figuras maravilhosas, ressalta muito as feições da planície de inundação, principalmente se você tem dados de alta resolução. A gente não tem muitos dados de alta resolução disponíveis aqui no Brasil, mas a gente tem rios bem grandes e dá para trabalhar bem com os modelos de 30 metros aí, os nossos modelos globais, tipo Copérnicos, SRTM, coisas assim. E eu vou mostrar um pouco disso para vocês agora. Pessoal, passando direto aqui para o navegador, eu quero mostrar primeiro algumas coisas na internet para a gente entender como é que funciona o processo e depois eu vou lá para o QGIS, tá? Então, tem essa página aqui da Open Topography que trata um pouco desse assunto, né? E aqui vocês já veem como fica bacana o resultado, né? Então, o rio virou a elevação zero e a gente tem valores para cima ou para baixo. E olha como ele ressalta bem ali os meandros abandonados, todas as formas sedimentares. E aqui essa figurinha explica bem. Então você tem um perfil original de um determinado rio, né? Esse perfilzinho aqui longitudinal no rio com a sua variação de altitude. E aí você vai zerar isso daí. O rio vai passar a ser o zero e as elevações vão ficar com relação a isso, para cima ou para baixo daquele zero. E aí, para criar o modelo de relação, né, o modelo relativo, REM, que aqui não é a banda, é o Relative Elevation Model, então a gente vai olhar o site desse cara aqui, que é o Dan Cole, que é um cara que trabalha com visualização de dados cartográficos. Eu vou deixar o link aí do site dele para vocês, que é muito bacana, faz umas ilustrações incríveis, vale a pena dar uma olhada. E ele que criou os tutoriais que a gente vai olhar. A gente vai usar esse tutorial aqui, ele tem dois, eu só testei esse por enquanto. Os dois chegam, lógico, num resultado muito similar. Os dois usam o QGIS. Em um, a gente interpola um mapa da superfície geral e no outro a gente usa perfis. Eu usei esse aqui porque eu testei, deu certo e eu achei que ele é bem simples, né? Então, eu vou dar uma passada aqui geral para a gente ver o que ele coloca e depois a gente vai lá para o QGIS. Aí tem uma figurinha bem bonita, né? Então você vê que toda a escala de cor aqui, ela está fechada na planície de inundação do rio e o resto tá tudo em preto, não tem nada, né? Não aparece nada, então a gente consegue ressaltar bem e ver só o que tem aqui. Aí ele explica um pouco, né? O modelo de elevação original aqui na esquerda e aqui o modelo relativo na direita, mostrando como ele realmente ressalta as coisas, como você pode chegar a ter algumas figuras muito bonitas, né? Ele faz isso um pouco também como arte, e aí ele tem algumas apresentações que ele fez, pôsteres de congresso e tal. Então tem tudo disponível aqui se vocês quiserem ler um pouquinho mais. E aí ele começa o tutorial, tá? A parte inicial do tutorial, eu vou meio que dar uma passada rápida, porque ele não está fazendo nada de grandes coisas aqui. Ele basicamente pega um modelo de elevação e faz uma visualização normal nele, sabe? Ele só coloca uma corzinha, determina ali um valor de máximo e mínimo do rio que ele vai trabalhar, usa isso para colocar uma escala de cor ali, coloridinha, pseudocor, coisa bem tranquila que a gente já fez várias vezes, e aí depois ele faz um relevo sombreado e sobrepõe os dois para ter uma visualização bonita do modelo original dele. Então ele quer chegar nisso aqui, uma visualização bonita do modelo original, mas ainda sem ser o modelo relativo. E por que ele faz isso? Para ajudar a desenhar a linha central do rio. Porque para fazer isso daqui você vai ter que ter um polígono, um vetor, né? Não um polígono, uma polilinha,
que desenhe bem a linha central do rio. E aí ele faz essa visualização para isso, para ajudar a desenhar. Você talvez já tenha esse vetor desenhado de algum lugar. Você pode tentar buscar, por exemplo, no OpenStreetMap, que tem isso desenhado para vários rios, não todos, mas tem. E aí você avalia lá se o negócio está bom para você usar ou não, ou desenha. No nosso exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco, eu desenhei. Então ele começa criando a linha do rio, coloca uma corzinha, desenha a linha bem bonitinho, aqui a linha do rio inteira, e aí depois ele vai usar 2 plugins, que vão estar aí, o nome dos plugins vai estar na descrição do vídeo, tá? Que é esse QChainage, e depois um de Point Sampling. O QChainage faz o quê? Ele pega a tua linha original, independente de onde você desenhou os vértices, e ele vai criar uma outra linha, só que com vértices num espaçamento igual. Você determina o espaçamento, aí vai ter um monte de pontinho ao longo da linha. Então ele instala esse plugin, aí ele vem e mede a espessura, a largura média ali do canal do rio e usa esse valor lá no plugin do QChainage. Não sei se ele fez muito teste em cima disso e descobriu que isso era uma razão ótima, mas é o que ele faz, né? Então ele, por exemplo, aqui ele mede que o rio tem mais ou menos 40 metros de largura. Aí ele vai lá no plugin do QChainage e fala, pega a linha do rio que eu desenhei e faça uma linha nova, só que com vértices igualmente espaçados a cada 40 metros. Então isso parece que dá uma relação boa de quantos pontos você vai ter no final. Tudo bem, e aí então ele chega nesse resultado aqui, todos esses pontinhos são os vértices da linha, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui, ó. Tá vendo? Então tem um monte de pontinho, porque são os vértices que o plugin criou. Aí ele usa o segundo plugin, que é o Point Sampling Tool, que ele vai fazer o quê? Para cada vértice daquela linha nova lá, ele vai pegar a elevação no modelo. Então ele vai lá no modelo digital de elevação original, pega a elevação de cada ponto. E aí, com isso daí, né, então aqui é a parte que ele faz do sampling, de buscar a elevação. Aí ele chama a interpolação padrão do QGIS, que é o IDW, né, que a gente já viu em outros vídeos aqui também. E ele interpola uma superfície nova usando só aqueles pontos. Usando aqueles pontos como valor de elevação e a extensão toda do raster original como o tamanho do raster novo que vai ser criado na interpolação, né? Então aí você vai ter um mapa assim, os valores mesmo estão aqui pertinho da linha, né, que são onde tinha os valores para interpolar, e o resto ele extrapola de uma maneira bem genérica assim, bem suave. Aqui ele também faz uma coisa que eu não sei exatamente o porquê, mas ele interpola com um tamanho de célula grande. Ele usa 10 vezes o tamanho da célula do raster original. Então, por exemplo, se a gente for fazer aqui usando nossos modelos globais, um Copérnicos ou SRTM que tem pixel de 30 metros, ele faz essa interpolação com 10 vezes, seria no nosso caso 300 metros. E depois ele reamostra esse interpolado para o tamanho da resolução original. Então ele faz com 300, né, ele usa de 1 metro, né? No nosso caso seria 30. Então 30 ele faz com interpolação com 300 e volta para 30. Eu não sei se ele faz isso para ficar mais rápido, porque interpolar com a resolução do raster original, como ele usa o dado de LiDAR, seria coisa de 1 metro, aí pode ser que fique muito pesado e demore. E ele faz esse vai e volta para ficar um pouco mais rápido. Eu vou seguir os passos dele, mas eu confesso que eu acho que talvez tenha um passo a mais aí. E se a gente for usar os SRTM da vida de 30 metros, talvez não precisasse, possa fazer direto com a interpolação de 30. Mas então ele faz a interpolação, depois ele reprojeta lá usando a ferramenta Warp, que é do QGIS mesmo, não é plugin, e volta, né, para a resolução do tamanho do raster original. E aí sim ele vai chamar o Raster Calculator e vai fazer o MDE original menos aquela superfície reinterpolada e reprojetada. Então ele faz só um menos o outro, simples, e aí o resultado está lá. Visualmente, assim, olhando de longe, parece meio igual, mas quando você ajusta a escala de cores, e aí ele sugere você colocar o mínimo 0 e o máximo 10, então aí a escala de cor mínima vai ser o nível do rio, e você vai mostrar até 10 metros de variação para cima disso. E o resto você dá aquele clipe, né? Você manda ele não mostrar as cores depois. E aí você chega nesse resultado bacana, que é o rio aqui, então ficou todo como cores de valor 0, representando o valor 0, seguindo o rio e as coisas subindo ali até os 10 metros a mais do que o rio. E você brinca um pouco ali com esses valores, né? Principalmente o valor máximo, para ver até onde você quer chegar. Isso vai variar do teu rio, né? Então aqui ele mostra um pouquinho e a comparação do que seria o modelo original e o modelo relativo, tá? Então tá tudo aqui, esses links estão para vocês aí na descrição do vídeo, tem o link do site, o link dos tutoriais, né? Tem 2 tutoriais, e desse aqui também do Open Topography, porque aqui nessa página aqui eles descrevem um pequeno pacote que eles fizeram para Python que faz isso meio automático. Você joga o teu modelo de elevação e ele faz as coisas sozinho. Ele vai buscar
uma linha central do teu rio lá no OpenStreetMap e tenta fazer tudo meio sozinho. Não testei, não sei até que ponto isso vai funcionar para nós aqui, né? Para eles ali funciona muito bem, tá? Então tá tudo aí para vocês testarem se quiserem. Então eu tô aqui no QGIS, tô numa região que é mais ou menos ali no norte do estado da Bahia, tá? Que é a barragem de Sobradinho, né? E eu quero olhar para uma coisa aqui embaixo, ó, que eu já separei um pedacinho do modelo de elevação do Copérnicos de 30 metros para a gente olhar. Então aqui é a cidade de Xique-Xique e eu quero olhar para essa parte da planície. O Rio São Francisco está passando aqui e tem essa planície aqui, ó, com algumas formas interessantes, o que parece ser uns meandros abandonados, alguma coisa aqui, ó, umas formas que parecem ser meandros abandonados. Então vamos dar uma olhada nisso daí. Eu tenho um modelinho aqui, né, que eu cortei e já deixei tudo em projeção UTM para ficar mais fácil de trabalhar com medidas em metros, e a gente vai olhar o rio aqui. Eu também já desenhei a linha central do rio, para ficar mais rápido, né? A gente vai seguir essa linha. Uma coisa que eu fiz enquanto desenhava essa linha, eu tentei evitar ao máximo pegar qualquer tipo de ilha ou coisa assim no meio do rio. Porque quando eu pegar o valor da elevação, eu quero o valor que está aqui, né? Que está no rio e não da ilhazinha, que pode ser um pouco mais alto e pode acabar dando um probleminha ali e não ficar tão bonita a visualização. Então tomei só esse cuidado. Com a linha desenhada, aí a gente vai chamar o primeiro plugin, QChange, né? Então ele está aqui. Sim, antes a gente tinha que medir mais ou menos a largura do rio, né? Vamos voltar lá e medir a largura. Então eu vou pegar aqui a medida. Ó, aqui ele está dando 900 e tanto, 500 e tanto. Aqui o São Francisco ele dá mais ou menos, ó, entre 700 e 800 metros a largura do Rio São Francisco ali, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o QChange aqui. Então eu vou usar o layer do rio, que está ali. Só tenho esse por enquanto. E eu vou colocar um vértice a quantos metros? Ele ali sugere colocar uma coisa aproximada da largura do rio. Vou colocar aqui 700 metros, vai. E ele vai gerar esse outro layer aqui pra gente, né? Com outro nome já. Gerou, olha lá os pontinhos. Então aqui tem um ponto a cada 700 metros. Ele faz isso sozinho. E agora a gente vai chamar o de Sampling, o Point Sampling Tool. Aqui ele coloca esse ícone na barra de menu dos plugins, né? Dava para usar também, ele tem uma ferramenta nativa de sampling, mas eu vou seguir o tutorial dele, tá? Para a gente poder fazer uma coisa igual e vocês também poderem seguir depois. Então, qual que é a camada que tem os pontos que a gente vai usar para mostrar? É o Chain, né? Que foi essa que a gente gerou por último. E qual é a camada que eu vou mostrar? Então, eu tenho que escolher aqui o nosso raster do modelo de elevação. No nosso caso aqui, Canudos UTM. Eu coloquei Canudos de nome aqui porque tem uma cidadezinha ali que chama Canudos, mas não é aquela Canudos da história lá. E vou dar um nome de arquivo de saída para ele. Vou rodar, já colocou o mapa lá. Então vamos ver o que ele tem de diferente. Ó. Olha lá, para cada vértice ele tem o valor da elevação. Não é uma variação muito grande, dá o quê? De 400 metros até 390. Tem 15 metros de desnível de um ponto ao outro, né? Mas já é o suficiente para o que a gente quer mostrar. Então agora que eu tenho esse cara aqui, eu vou chamar a interpolação do IDW, de novo para seguir o tutorial dele. Então, a gente vai usar o sample, o atributo de interpolação, no caso aqui ele recebeu o mesmo nome do raster original, né? Então não é o FD, porque FD é só o identificador sequencial, não é isso que você quer interpolar, você quer interpolar o valor. Adiciono aqui na nossa lista de coisas a serem interpoladas. Vou colocar a extensão do mapa de saída, esse aqui é importante, então eu vou escolher a partir do layer que já está lá, né? Que é o raster original, então Canudos UTM no meu caso. E o tamanho do pixel. Lembra que ele falou para colocar 10 vezes o tamanho do pixel original. Então esse é aquele ponto que eu não sei bem se realmente necessita, mas de novo, vamos fazer igual o tutorial dele. Como o nosso pixel original do Copérnicos é de 30 metros, aqui eu vou pôr 300. Tá? E eu vou deixar no arquivo temporário mesmo, porque eu estou só mostrando aqui para vocês. Interpolou, pronto. Está aqui o mapa interpolado com 300 metros de pixel. Aí ele chama o Warp para reprojetar para a resolução do mapa original. Então vamos lá, vamos pegar o interpolado, sistema de coordenadas, resolução aqui ó, do target, 30 metros, que é o do original. Ele ainda põe aqui uma compressão alta do arquivo raster. Eu não vou colocar isso porque a gente está com um arquivo pequeno, né? Porque a gente está trabalhando com um arquivo de 30 metros, ele trabalha com um arquivo de 1 metro. Então realmente o arquivo, né, o TIFF final vai ficar grande. Aí ele coloca aqui uma compressão, eu não vou pôr, tá? Output, de novo, né, a extensão do output vou chamar o Canudos UTM, que é o mesmo que eu estou usando antes. Sistema de saída, de novo, o mesmo de antes e pronto. Então agora eu tenho um
reinterpolado para 30 metros. Tá? Eu tenho um de 300 e um de 30, que tem basicamente o mesmo conteúdo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair o interpolado do original. Vou chamar a calculadora raster. Então eu vou ter quem? O original, que no meu caso é o canudos UTM, menos o reprojetado, que é o de 30 metros. Né? É o interpolado, projetado para 30. Vou fazer um layer na memória também, só para facilitar a nossa vida. E tá aí. Tá? Então tá aí. Esse é o nosso modelo relativo de elevação. Agora, a hora que a gente colocar a cor, é que a gente vai ver a diferença. Se a gente ver aqui, ó, só os valores já mostram para a gente, ó, de menos 400 e tanto a 800 e tanto. Então, agora eu vou pegar esse cara aqui e vou mudar a simbologia dele. Vou achar uma escalinha de cores, vou inverter, porque eu quero o amarelo no mais baixo. E aqui eu vou colocar o valor mínimo 0. Então, todo mundo sendo 0, que é o nível do rio, até 10 metros. Ó, olha que bacana que ficou. Então a gente tem, deixa eu tirar a linha do rio para vocês verem. Tá? O caminho do rio ficou como 0 metros e está todo mundo acima ou abaixo dela. Como eu estou mostrando só até 10 metros para cima e nada para baixo, o que a gente vê é a planície de inundação. Olha aquelas formas malucas ali. Fica bem interessante esse monte de pequenas, isso aqui parece que pequenas nascentes, pequenas depressõezinhas no terreno, não sei o que são, mas achei que ficou bem interessante a imagem. Aqui tem um açude, os canais, olha, os paleocanais aqui, claramente paleocanais do São Francisco, e você pode mexer, né, nisso, tá? Você pode mexer na escala de cor, pode ir brincando com o que você vai conseguir ver ou não, né? Se eu diminuir isso aqui, 5 metros, olha, e eu fecho mais perto do rio, 15 metros, aí eu vou sair um pouquinho para fora da planície de inundação, aí você vai vendo o que você quer e precisa mostrar. Legal, pessoal? Então a ideia era essa, trazer para vocês esse método de visualização que eu acho bem bacana. Infelizmente a gente não tem muitos dados de LiDAR, né, para fazer aquelas imagens maravilhosas que ele faz ali e mostra no site dele, mas eu acho que dá para trabalhar bem legal e deve dar para mostrar muita coisa. Eu acho que lá na Amazônia vai aparecer muita coisa interessante. E aí, espero aí que vocês gostem da ideia, consigam usar a técnica, comentem aí se vocês acharam interessante, se vocês já conheciam, se vocês não conheciam. Se vocês usaram, se vocês gostaram do resultado, deu certo para vocês, ganhou um ponto a mais no TCC por causa da figura dessa aí, conta aí o que aconteceu, comenta que o teu comentário é importante para o YouTube entender que você está gostando desse canal. Outra coisa que é importante é você ir lá e dar um like e se inscrever no canal, que também não custa nada, para a gente ajuda muito, porque ajuda a divulgar o canal, ajuda a gente a crescer e o YouTube poder recomendar esse vídeo para pessoas que têm gostos parecidos com o seu. É assim que o algoritmo funciona. Ele não te recomenda coisas, ele recomenda aquilo que você gosta para os outros. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado por terem assistido esse vídeo, por chegar aqui até o final. A todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.